O Ministério Palavra do Pai tem o apoio do Prever Marília. Vive melhor quem consegue prever. Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Estamos começando neste domingo tão especial, domingo de Páscoa. Como é bom estar junto de você aqui no nosso canal para celebrar a vitória do nosso Senhor. Ele vive e reinará para todo sempre, aleluia. E por isso nós podemos ter esperança, por isso nós podemos cantar, louvar e engrandecer a esse Deus extraordinário que escolheu te amar, escolheu me amar e para isso entregou o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. E hoje, neste domingo, nós celebramos a Páscoa cristã, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós celebramos o cumprimento do propósito de Deus, do plano de Deus de salvação para mim e para você. Vamos nos alegrar nesta manhã, vamos nos alegrar neste domingo, vamos alegrar a nossa vida porque Cristo vive. E eu quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa já um like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E eu quero te convidar para uma leitura bíblica nessa manhã, antes de orarmos com alegria ao nosso Deus neste domingo de Páscoa. O texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Fala deste momento extraordinário, desta vitória extraordinária do nosso Deus lá na cruz. No sepulcro, o Senhor venceu a morte, aleluia. Vamos ler o texto que está em Mateus, capítulo 28. Eu vou colocar a projeção aqui para que você acompanhe comigo. E é importante, se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar pela tela. O texto vai dizer assim, Mateus 28, versículo 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Versículo 5. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Verso 8. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Verso 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Verso 16, a grande comissão. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto:
estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Que extraordinário esse texto de Mateus, capítulo 28, a ressurreição de Jesus, a grande comissão. Meus irmãos, de uma maneira muito breve, porque eu sei que a maioria de vocês conhece bem a história, mas o que eu quero compartilhar com você é que você entenda que este era o plano do nosso Deus, um plano de salvação perfeito para mim e para você, mas para isso, Jesus precisou se entregar. Jesus foi morto, foi crucificado, foi humilhado, mas ele ressuscitou. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todo o peso do pecado estava sobre Jesus. Aquela dor não era para ele, não era nada a respeito dele, mas sim de mim e de você. Ele era puro, imaculado, eu e você, pecadores. Mas, pelo sacrifício de Jesus, pelo amor de Deus, o nosso Pai, nós fomos reconciliados com Ele. Pelo sacrifício de Jesus naquela cruz e pela ressurreição dele, nós podemos ter esperança na vida eterna. É muito importante, é muito significante este momento, porque nós precisamos reacender a chama da vida eterna no nosso coração. Jesus Cristo vive e reinará para sempre. O próprio Senhor Jesus diz que toda a autoridade do céu e da terra lhe foi dada. E mais do que isso, a certeza no último versículo que nós lemos, de que nós não estaríamos sozinhos, mas que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Esta é uma palavra para você que talvez esteja vivendo um momento difícil nessa Páscoa. Esta é uma palavra para você que tem tido muita dificuldade em acreditar que o Senhor está contigo. A palavra de Deus é uma só para você. Eu estarei contigo até o final dos tempos. O Senhor não te abandona e nunca te abandonou. Acredite, receba esta palavra como verdade absoluta no seu coração. Sabe, um outro significado muito importante que eu vejo em relação à Páscoa é que o Senhor Jesus, naquela sexta-feira sombria, ele foi humilhado, ele foi torturado, ele foi morto, ele foi crucificado e ele foi totalmente violado. Mas aquilo que parecia ser o pior, aquilo que parecia ser a grande tragédia, foi, na verdade, o maior feito e a maior declaração de amor de Deus para mim e para você. Então eu quero falar com você que vive, de repente, um momento diante de você de grande dificuldade. Sabe, eu estava lendo aqui um texto que fala sobre os momentos que nós podemos viver, momentos onde enfrentamos problemas que parecem intransponíveis, situações de desapontamentos, de fracasso, de desilusão. Sabe, meus irmãos, nós podemos observar, e a Bíblia relata isso de maneira muito clara. Realmente, parecia que estava tudo perdido na sexta-feira, mas no domingo, o sol brilhou, o Senhor Jesus ressuscitou e vive e reina para todos sempre. Então, se a sua vida está parecendo aquela sexta-feira sombria, lembre-se que isso pode ser apenas um prelúdio para que venha realmente o resplandecer do sol sobre a sua vida, sobre a sua casa. E o nosso sol é Cristo. A nossa luz é Cristo e Ele já brilha e brilhará eternamente. Que você não tenha nenhuma dúvida em relação a isso. Jesus foi preso, foi torturado, foi humilhado, foi crucificado, morreu mesmo como se fosse um bandido, um ladrão. Mas naquela manhã, como um domingo assim como o que estamos vivendo hoje, Ele ressuscitou. E o meu convite hoje é para que você que está vivendo um problema que parece ser intransponível, uma barreira intransponível, você que está vivendo um grande desapontamento, você que enfrenta um problema com um marido, por exemplo, alcoólatra, você que foi abandonado pela esposa ou esposa que foi abandonada pelo marido, você que está vivendo uma desilusão amorosa, você que está vivendo uma crise com os seus filhos, lembre-se, não há um final decretado, porque quem declara o final é só o nosso Senhor.
E os planos dele, para mim e para você, são planos de paz. Receba esta palavra e lembre-se, quando tudo parecia estar perdido, o Senhor veio com a vitória. Se o mundo está desabando diante de você, confie e espere no Senhor, porque Ele é o Senhor da sua vitória. Não tenha nenhuma dúvida disso em seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar a esse Deus vivo, que governará para todo sempre. Ó Deus glorioso, santo, bendito, majestoso, poderoso, Deus de amor, de graça e de misericórdia, Pai do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Pai, o Senhor é Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Nós te adoramos, Pai, não por aquilo que o Senhor fez, nem pelo que o Senhor fará, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. Todas as coisas estão, Pai, à sua inteira disposição. Ó Deus bendito, obrigado, Pai. Obrigado porque, sendo o Senhor um Deus tão grande, tão poderoso, se preocupou e amou alguém tão pequeno e tão pecador como eu. Ó Deus, o meu coração se alegra na tua presença. Eu quero te glorificar neste dia, Pai. Dia este que nós celebramos a Páscoa de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor, a consolidação do plano de salvação para cada um de nós. Ó Deus, o que tínhamos, Pai, era a morte, o que tínhamos era o sofrimento e a dor, mas em Jesus, Pai, nós temos vida eterna, nós temos alegria, nós temos o riso, nós temos a esperança. Pai, que sejamos inundados pelo Espírito do Senhor, que sejamos encorajados pela Tua palavra e que possamos crer, Pai, que ainda que o nosso dia, ainda, Pai, que a nossa vida esteja parecendo aquela sexta-feira sombria da morte do nosso Senhor, nós podemos ter a certeza no nosso coração que também nas nossas vidas viveremos o domingo de Páscoa, viveremos o domingo da ressurreição, da vida, da vitória, da alegria, Pai, porque somos seus filhos amados e não duvidamos disso. Por isso, Pai, nós celebramos nesta data Jesus Cristo, o Senhor, vive, governa e governará para todo sempre. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Altíssimo, Maranata, aleluia, aleluia, Ele vive. Que Deus abençoe o seu domingo de Páscoa, que você louve ao Senhor, que o seu coração se encha de alegria e, acima de tudo, que você não tenha em momento nenhum, nenhuma dúvida, nenhuma preocupação, que você possa ter a certeza no seu coração de que o Senhor te ama e que todo este esforço, todo este sacrifício do nosso Senhor Jesus foi para alcançar a sua vida, foi por você, pelos seus pecados, para que você fosse livre, para que você fosse liberto e liberta dos pecados, que você possa receber uma vida nova com Cristo Jesus neste domingo de Páscoa. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo na presença do Altíssimo. Eu amo a sua vida. Até amanhã. Deus te abençoe.